Olá, segurados da Previdência Social. Agora é oficial. Uma nova portaria do governo federal traz o valor do salário mínimo para 2023. Os percentuais de reajuste, as alíquotas e as contribuições também para esse ano. E isso é importante porque traz alteração em alguns dos benefícios do INSS. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Costa, eu sou advogado previdenciário, especialista na área, e hoje eu vim aqui passar essas informações do novo salário mínimo para 2023 e tirar algumas dúvidas. Hoje, especificamente hoje, eu recebi um monte de mensagem, um monte de dúvida questionando sobre o valor do auxílio reclusão, se ele ficou superior ao salário mínimo. Não, não ficou. E aí eu vou explicar direitinho para vocês o que aconteceu com o auxílio reclusão e também trazer uma informação no final que é significante principalmente para quem tem processo judicial. Foi publicada no Diário Oficial da União no dia 11 de janeiro de 2023 a Portaria Interministerial número 26, de 10 de janeiro de 23, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Através dessa portaria ficou estipulado o valor do salário mínimo e, com isso, o valor do menor benefício pago pelo INSS, que vai ser de R$ 1.302, como também o valor do maior benefício pago pelo INSS, que é o que a gente chama de teto, que será de R$ 7.507,49. Mas vamos começar pelo começo. Todo mundo sabe que em 2022 o salário mínimo era de 1.212. Mas agora em 2023 houve um pouco de confusão com relação a isso, porque qual que é o valor realmente do salário mínimo para 2023? 1.302, 1.320 ou 1.302 de novo? Então, exatamente isso. Primeiro, o governo anterior, lá em dezembro de 2022, anunciou o valor de 1.302 para o novo salário mínimo. Depois, o Congresso Nacional aprovou um orçamento com um valor de 1.320, como o novo governo desejava, através da chamada PEC de transição, que é a PEC número 32 de 2022. Mas agora foi apurado pela equipe econômica do atual governo que o impacto nos cofres públicos dessa mudança seria muito alto. Eles preveem um impacto de mais de 7 bilhões de reais, só dessa diferença. E também não haveria fonte de custeio para isso. Não há previsão dessa despesa para esse ano. Por isso, eles resolveram manter o reajuste de 1.302 do governo anterior. Ou seja, em dezembro, a proposta inicial era 1.302, aí o Congresso veio e atendeu a demanda do novo governo, aprovando um orçamento de 1.320, e depois o novo governo viu que não haveria orçamento para isso, que o impacto seria muito grande. Voltou atrás e agora é oficial, lançou a portaria do dia 10 de janeiro, publicada no dia 11 de janeiro, com o valor de 1.302. Esse valor de 1.302 ele representa um reajuste de 7,31%, com um aumento real de aproximadamente 1,4%. Já o reajuste dos outros benefícios do INSS vai ser de 5,9%. E aí a gente vai falar logo mais à frente um pouquinho mais sobre isso. Por enquanto está certo que o valor é de 1.302, mas o governo deve anunciar a mudança ou anunciar se vai manter esse valor até o dia 1º de maio desse ano, que é o Dia do Trabalhador. Como eu te disse, isso já é oficial, foi publicado por uma portaria interministerial, assinada tanto pelo ministro da Previdência, o Carlos Roberto Lupe, como também pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Além do salário mínimo, de estipular o valor do salário mínimo para os benefícios do INSS, essa portaria de número 26 de 2023, ela informa que os benefícios pagos pelo INSS vão sofrer esse reajuste de 5,9%. Para a gente ter uma ideia, ao mesmo tempo, o ano de 2022 fechou com IPCA de 5,79, ou seja, o reajuste da Previdência foi de 5,9 e o IPCA foi de 5,79, 0,2 a menos. O que é o IPCA? É um índice que mede a inflação. E aí é importante a gente
comparar esses números para ver se o reajuste da Previdência foi maior que o reajuste da inflação. Portanto, tanto o reajuste do salário mínimo de 7,31% quanto o reajuste dos benefícios do INSS de 5,9% foram superiores à inflação do período, o que representa um ganho real, um reajuste real, apesar de pequeno, um reajuste superior à inflação. Agora, esse reajuste de 5,9 é para quem já recebe os benefícios e benefícios superiores a um salário mínimo, né? Na Previdência não pode haver um benefício menor do que um salário. Então, se a pessoa já recebe um salário mínimo, ela vai sofrer esse reajuste aí do um salário mínimo. Agora, quem recebe mais de um salário mínimo, o INSS determina qual que vai ser o reajuste, e é o que essa portaria vem fazer, tá? Para os benefícios com data de início após 1º de janeiro de 2022, será reajustado proporcionalmente de acordo com uma tabela de fator de reajuste de benefício. Só para a gente ter uma ideia. Se você recebe o benefício, se o seu benefício foi concedido, se é um benefício mais antigo, foi concedido antes de janeiro de 2022, você vai ter esse reajuste de 5,93, tá? Agora, se o seu benefício foi concedido já em fevereiro de 2022, você já tem um reajuste menor, proporcional apenas a esses 11 meses, que vai ser de 5,23. Em compensação, quem recebeu o benefício, quem teve o benefício concedido em novembro de 2022, teve aí só 2 meses, ele vai ter um reajuste de 1,07%, tá? Então o INSS, essa portaria, inclusive, ela divulga o reajuste principal e o reajuste proporcional do último ano de 2022. Além disso, a Constituição também garante que o salário mínimo ele deve acompanhar a inflação. O trabalhador, o segurado, ele tem que ter um reajuste real do salário mínimo, né? Ou seja, o reajuste ele não pode ser menor do que a inflação. Vamos pensar que nessa proposta de 1.302 já existe um reajuste maior do que a inflação. É lógico, seria melhor ter um reajuste para 1.320, mas esse reajuste aprovado de 1.302, publicado agora, ele já é maior do que a inflação. Então pode ser que o governo, mesmo havendo essa suspeita que até dia 1º de maio pode vir um valor novo e tal, pode ser que não venha, que ele mantenha esse reajuste de 1.302. Fazendo um parêntese aqui, uma outra coisa também que é importante quando a gente está falando de reajuste, tem muito segurado, já aposentado, que me procura com a sensação de que a aposentadoria está defasada. A quanto mais tempo a pessoa está aposentada, maior é essa sensação. Por quê? Isso pode acontecer por 2 motivos. Primeiro, quando a pessoa se aposenta, ela sabe mais ou menos quantos salários mínimos são equivalentes à aposentadoria dela. Então a pessoa ela sabe se ela está recebendo R$3.000, é mais ou menos 3 salários, 3.500 é mais ou menos 3 salários, enfim. Conforme o tempo vai passando, a pessoa vai sentindo uma diferença, uma defasagem na sua aposentadoria de acordo com o salário mínimo. E isso acontece por quê? Porque nesse reajuste anual, a aposentadoria, os benefícios de quem já recebe não acompanham o reajuste do salário mínimo. Então, esse ano de 2022, 2023 foi exatamente o que aconteceu. A gente teve um reajuste no salário mínimo de 7,31% e teve um reajuste nos benefícios de quem já recebe de 5,39%. Tá vendo? Quase 2% a menos. E quando você vai acumulando isso ao longo dos anos, vai criando uma diferença. Então, a pessoa se aposenta, ela sabe que se aposentou com um pouco mais de 3 salários, depois de alguns anos, ela tem a sensação de que ela está recebendo menos do que 3 salários, entendeu? O problema é que quanto a isso não tem muito o que fazer. Já houveram pedidos de revisão, mas o STF já negou. Isso já é pacificado que o reajuste inflacionário dos benefícios não precisa acompanhar o reajuste do salário mínimo. Segundo, agora pode acontecer uma coisa completamente diferente. Às vezes a pessoa tem essa sensação de defasagem ou de que ela está recebendo menos do que ela deveria e pode ser que ela tenha realmente uma defasagem, que ela tenha realmente direito a um benefício maior, tá? Não é difícil, não é raro que o INSS erre no cálculo ou
na orientação dos documentos e daí a prova do tempo de contribuição, enfim, ou então até uma revisão de direito. Enfim, sempre vale a pena conferir. Então, se você tem essa sensação, vale a pena conferir, porque pode ser que exista um tipo de revisão para o seu caso. E um último ponto, que também vale a pena lembrar, que é muito importante: nenhum benefício de qualquer tipo da Previdência ou da assistência social pode ter um valor inferior a um salário mínimo. Então, qualquer benefício que você receba da Previdência ou da assistência vai ter que ser reajustado agora para 1.302, tá? A única exceção é o auxílio acidente, que é um benefício da Previdência Social, que ele é pago no valor de meio salário mínimo. E desde quando está valendo o novo salário mínimo de 2023? Desde o dia 1º de janeiro de 2023. Apesar da portaria ter sido editada no dia 10 de janeiro, ter sido publicada no dia 11, ela retroage os efeitos. Então, a própria portaria determina que o novo salário mínimo de 1.302 passa a valer desde o dia 1º de janeiro de 2023. Com isso, todos os benefícios pagos pelo INSS, mesmo agora no mês de janeiro de 2023, já devem ser pagos no novo valor, tá? Diferente do valor das contribuições. Porque as contribuições, no mês de vencimento, você paga, mas ela é referente à competência do mês anterior, tá? Então, a gente vai ver agora que que essa mudança do valor do salário mínimo, esse percentual de reajuste, também afetam outros benefícios, afetam as alíquotas, afetam os valores das contribuições, tá? Mas, na prática, isso só vai gerar efeito para fevereiro de 2023, porque a competência janeiro, ela vence até 15 ou 20 de fevereiro. Então, agora, em janeiro, você acabou pagando o INSS da competência dezembro de 2022, que ainda era o valor de 1.212. E quais são os valores dos benefícios para 2023? Como a gente viu, o salário mínimo é de 1.302, o teto do INSS 7.507, tá? A cota do salário família ficou estipulado o valor de 59,82. Além disso, também tem alguns benefícios especiais, algumas pensões bem específicas, como por exemplo, a pensão especial da hanseníase, a portaria estipulou o valor de 1.940. Qual é o valor do BPC da LOAS para 2023? Também é de 1.302, porque ele segue o valor do salário mínimo nacional. Lembra, não pode existir benefício com valor inferior a um salário mínimo, e é o caso do BPC, ele paga um salário mínimo. Sendo assim, está garantido o benefício, o amparo social ao idoso e à pessoa com deficiência. Agora, lembra que o BPC ele é um benefício pago ao idoso, à pessoa com deficiência, numa situação de miserabilidade. E aí, uma outra coisa que vai mudar é quando a gente fala de um salário mínimo um pouco maior, de 1.212 para 1.302, o que muda também é o valor de referência na hora de apurar a renda familiar desse assistido, desse beneficiário da assistência social. Para receber o BPC da LOAS, o assistido precisa estar numa situação de vulnerabilidade social. Ou seja, ele não pode ter renda ou tem que ter uma renda familiar inferior a 1/4 do salário mínimo. Quando a gente aumenta o valor do salário mínimo, a gente aumenta também essa referência de 1/4, né? Então, essa referência que no ano passado, no ano de 2022, era de R$ 303, agora para 2023 ela passa para 330. Qual é o valor da cota do salário família? Como eu te disse, o valor é de R$ 59,82. O que a portaria fala? O valor da cota do salário família por filho ou equiparado de qualquer condição até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, a partir de janeiro de 2023 é de R$ 59,82 para o segurado com renda mensal menor que R$ 1.754,18. Então presta aqui nesse valor de referência de R$ 1.754, porque lá na frente a gente vai discutir um pouco sobre isso. Veja, não tem benefício de 1.754. Essa deve ser a renda máxima do segurado. Essa é uma renda de referência, ok? Por que eu estou falando isso? Porque hoje foi espalhada uma fake news, aí, uma notícia mentirosa, de que o auxílio reclusão passou a ser de 1.754
e que o preso estaria recebendo mais do que o trabalhador, que o valor do auxílio reclusão, o reajuste foi maior do que o salário mínimo. Não, mentira, não é. O auxílio reclusão também é um benefício de salário mínimo e também vai ser pago no valor de 1.302. O que mudou, assim como a gente falou lá um pouco atrás sobre o valor de referência para a concessão do Bolsa Família, é a mesma coisa. O que aumentou foi o valor de referência, o que mudou, para a concessão do auxílio reclusão. Então, o valor do auxílio reclusão sofreu o mesmo reajuste, continua 1.302. O que acabou mudando é esse valor de referência da renda do segurado. Ou seja, quem trabalhava, recebia mais do que 1.754 e acaba sendo preso, não tem direito, os dependentes dele não vão ter direito ao auxílio reclusão. Só tem direito os dependentes da pessoa que trabalhava e recebia menos do que 1.754. E aqui é importante a gente lembrar, o auxílio reclusão, ele não é um benefício que o preso recebe. Tem muita confusão com relação a isso. O auxílio reclusão, ele é um benefício pago para os dependentes do preso, para o filho do preso. Porque o filho não tem culpa do pai ser preso. E como é que essa criança vai ficar desamparada enquanto o pai está no sistema carcerário? Agora vamos voltar um pouco ao assunto e falar das alíquotas de contribuição para o INSS e como é que elas ficam, como é que ficam esses valores com a alteração do salário mínimo. Por quê? Como resultado do reajuste do salário mínimo, o valor das contribuições para o INSS ele acaba que também sofre um reajuste. A alíquota, como a gente vai ver, ela continua a mesma. O que acaba mudando é o valor que você vai pagar na guia da Previdência Social. A portaria traz, acho que 3 anexos com tabelas que informam, que trazem informações importantes, né? Então, como a gente viu a tabela com o reajuste proporcional, e aqui a tabela com o valor das contribuições. Então vamos lá. No caso do contribuinte individual, o autônomo, ele pode recolher a alíquota de 20% ou de 11%. No caso, para quem recolhe na alíquota de 20%, vai pagar R$ 260,40. E quem recolhe na alíquota de 11% vai pagar R$ 143,22. Para o contribuinte facultativo, ou seja, que é aquela pessoa que não tem a obrigação de recolher, mas ela tem a faculdade de recolher para a Previdência Social, aqui os maiores exemplos são dona de casa, estudante, ou a pessoa que está desempregada, mas dá um jeito lá e quer continuar contribuindo, tá? Também, você tem a alíquota de 20%, que vai dar R$ 260, e a alíquota de 11%, que vai dar R$ 143, tá? Qual que é a diferença? Por que existe uma alíquota de 20%? Essa alíquota de 20% ela dá direito, nas regras de transição, a outras aposentadorias além da aposentadoria por idade. Então, por exemplo, na aposentadoria por tempo de contribuição, já a alíquota de 11% só dá direito à aposentadoria por idade. Então, por isso que você contribui menos, porque você só vai ter acesso à sua aposentadoria quando você completar a idade para se aposentar. E a gente também não pode deixar de falar do MEI, do microempreendedor individual, e do segurado de baixa renda, que contribuem com a alíquota de 5%. O valor da contribuição vai para R$ 65,10. Aqui eu acho que é uma das contribuições mais importantes, e se você não contribui para o INSS, pensa em contribuir como baixa renda. Tá? O único problema do baixa renda é que você deve manter o seu cadastro no CadÚnico sempre atualizado, porque senão depois na hora de concessão do benefício pode dar algum problema, tal. Mas como MEI ou como baixa renda, é muito importante. Então você vai pagar lá R$ 65,10 para o INSS, mas se acontecer alguma coisa contigo, você vai ter direito a um benefício. Lembra que nesse caso a gente sempre está falando de benefício no valor de um salário mínimo, ou seja, tanto o MEI quanto o baixa renda, quando ele for receber algum benefício do INSS, vai ser sempre o valor de salário mínimo. Vai receber, quem estiver recebendo hoje, por exemplo, foi reajustado para 1.302. Percebe que as alíquotas são as mesmas do ano passado, dos anos anteriores, né? 20%, 11%, 5%. O que vai mudar, como aumentou o salário, é o valor de referência e aí acaba aumentando o valor que você vai pagar. Mas a alíquota que você aplica é a mesma. E aí, só prestar atenção porque no mês de janeiro ainda paga referente à competência de dezembro, que é o valor antigo de 1.212.
mas em fevereiro já vai pagar essa alíquota sobre o valor atualizado de 1.302. Uma outra tabela importante trazida pela portaria é a tabela referente às faixas de contribuições para os empregados domésticos e trabalhadores avulsos. Então é a mesma coisa. A alíquota não muda. O que vai mudar é a faixa de contribuição. Quem é empregado é um pouco diferente de quem é contribuinte individual. Você tem uma faixa de salário ali e de acordo com a tua faixa você paga uma contribuição. Então, como foi reajustado o salário mínimo, quem recebe até 1.302 vai pagar a alíquota de 7,5%. Quem recebe de 1.302 a 2.571,29 vai pagar 9%. De 2.571 a 3.856, 12%. E de 3.856 até 7.500, 14%. Eu vou deixar esses percentuais aqui na descrição do vídeo, porque é ruim falar assim e tal, mas na hora de descer para a descrição você vai conseguir enxergar ali essa tabelinha. E por último, e não menos importante, o teto do GEF. O que é isso? Lembra que no começo do vídeo eu falei que eu ia deixar para o final uma informação, principalmente para quem tem processo? O GEF é o Juizado Especial Federal. Se você entra com um processo previdenciário, o que vai determinar a competência, se o processo vai para a Justiça Federal ou vai para o Juizado Especial, é o valor da causa. Então tem que ver a dívida, quanto que você acha que o INSS está te devendo, e se esse valor for menor do que 60 salários mínimos, você entra no Juizado Especial Federal. Se esse valor for maior do que 60 salários mínimos, você já entra na Justiça Federal. Como o valor do salário mínimo foi reajustado para 1.302, o teto do GEF acaba também sendo reajustado. Hoje, 60 salários mínimos é equivalente a 78.120. Então, quem tem um processo com o INSS com o valor da causa inferior a 78.120, entra no juizado especial. Quem tem um valor superior a 78.120, já entra direto na Justiça Federal. Bom, minha gente, é isso. Se você ainda tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa sobre o salário de 2023 que eu não falei aqui, você pode deixar as dúvidas nos comentários, acompanhar pelos shorts, porque muitas das dúvidas que aparecem aqui nos comentários eu respondo no canal através de shorts. Além disso, você pode acompanhar o canal e ficar atento principalmente nas playlists. As playlists são separadas por temas. Então, se você quiser saber mais informação sobre o BPC da LOAS, ali você vai encontrar todos os vídeos falando sobre isso, por exemplo. Espero também que tenha ficado claro a história com relação ao auxílio reclusão. Por favor, não caiam em notícia mentirosa. E se quiser também deixa nos comentários aí que eu vou gravar mais pra frente um vídeo explicando tudo direitinho sobre o auxílio reclusão. Forte abraço e até mais.